Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu lerei os versículos 6 e 7 para a nossa meditação. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor. Cuidado que ninguém vos venha Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Oremos. Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas e por esse momento em que nós refletimos a respeito da Tua Palavra. Rogamos a instrução do Teu Santo Espírito, ó Pai, para nós compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco e que assim o Senhor coloque a Tua Palavra nos nossos corações e nos transforme por meio dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa carta aos Colossenses, ela tem como tema central a supremacia de Cristo. E esse texto que nós lemos, a ideia desse texto, o que o Paulo está falando aqui, é que da forma como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai. Então, a gente vê na figura ali, essa ilustração da ideia que o apóstolo está passando. Assim como você recebe o Senhor, assim andai. A ideia é de que você recebe algo e deve dar continuidade. Você recebeu um bastão na sua mão ali, como na figura, e você deve levar adiante esse bastão, percorrendo o seu caminho, sem deixar cair o bastão, sem parar pelo meio do caminho, sem sair da sua raia, na ilustração que ali está. Então, essa é a ideia que Paulo está passando. Assim como vocês receberam, assim andai. Assim como você contraiu o seu casamento, assim ande nele. Assim como você assumiu um compromisso, então ande desta forma. Cumpra o seu compromisso, a missão que você assumiu. Esta é a ideia que ele está passando. É isso que ele está dizendo. E é interessante, eu estava ouvindo um pastor falando a respeito desse assunto, e ele fez uma brincadeira dizendo que nós temos, o que não nos falta muito, muitas vezes é iniciativa. Nós até temos iniciativa de começar, né, de fazer alguma coisa, mas ele dizia, mas o que nós às vezes não temos é acabativa, né? Então, não adianta ter iniciativa se você não tiver acabativa, não vai adiantar, não é? Essa é a ideia que ele está falando. Não desista, não pare, prossiga, não deixe cair o bastão. Essa é a ideia que o apóstolo está falando, e ele vai nos dizer então, aquilo que você recebeu, assim andai. E ele começa dizendo o que nós recebemos. Como eu disse, o tema da carta é a supremacia de Cristo. E nós vamos ver que a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é a quem nós recebemos. Aquilo que os colossenses precisariam entender. A quem eles estavam recebendo. E Paulo vai explicar, né, como ele diz, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Esse termo, o Senhor, nos leva a pensar na supremacia de Cristo. E Paulo trata esse assunto. Ele fala no capítulo 1 da carta aos Colossenses, respondendo essa nossa primeira pergunta que nós estamos colocando. A quem recebemos? Cristo, o Senhor. A supremacia de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, vai tratar no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele fala a respeito da excelência da pessoa e da obra de Cristo. E nós destacamos aqui os versículos 16 e 17, que diz, ele falando a respeito do Senhor Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas descrevem a supremacia de Cristo, que Cristo é supremo Senhor, soberano sobre todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, e nós vamos ver o que são todas as coisas que ele está dizendo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seres espirituais ou carnais, todos os seres e todas as coisas foram criadas no céu e na terra, tudo foi criado nele, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Os principados são os governos, são os domínios, são os impérios, os poderes. As potestades são as autoridades. Ele é soberano sobre todos os poderes, sobre todos os reinos, sobre todos os governos, todos os impérios, todas as autoridades, toda a autoridade. O Senhor Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as criaturas. Autoridade sobre a morte, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a tempestade no mar, autoridade sobre tudo e sobre todos. A supremacia de Cristo. Tudo foi criado por meio dele, ele é o agente da criação. Tudo foi criado por meio dele. E ele é o fim, e foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. E nele tudo subsiste, ou seja, ele sustenta todas as coisas. Ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. E quando a gente fala em todas as coisas, aqui diz que o universo foi criado por ele. E quando a gente para pensar no universo e pesquisar um pouco a respeito da imensidão do universo, é algo assim que, vamos fazer aqui uma continha, dentro da limitação da mente humana, que os cientistas conseguiram medir, o diâmetro do universo, ou seja, a medida de uma extremidade à outra do universo, é em dimensões astronômicas, 93 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, que se fosse possível atravessar de uma extremidade à outra do universo, isso levaria 93 bilhões de anos. É algo muito grande para a nossa compreensão limitada. E tudo isso é o que Paulo está falando aqui, que foi criado por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas, todas essas coisas que não cabem na nossa cabeça. As coisas que nós não podemos ver pela grandeza delas, e da mesma forma as coisas que nós não podemos ver pela pequenez delas, no mundo microscópico, que ele tem domínio sobre todas as coisas. O salmista Davi, no Salmo 8, versículos 3 e 4, ele diz, quando contemplo os teus céus, ou seja, o universo, obra dos teus dedos, e as estrelas que estabeleceste, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem? O que é o homem quando ele contempla o universo, a criação? O que é o homem diante de tudo isso? Para que Deus se lembre dele. Mas o Senhor Jesus diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, mostrando essa supremacia, esse domínio sobre tudo e sobre todos.
que nada foge do controle do Senhor. Ele é o Senhor, é esse que Paulo está apresentando e que está dizendo: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas, que nele foram criadas todas as coisas, por ele e nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É esse Senhor, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor do universo, assim nele andai. Primeiro, então, ele apresenta quem é o Senhor, e nós precisamos ter essa visão do senhorio do Senhor Jesus. Que senhorio é esse? A dimensão que foge da nossa capacidade de compreender. O senhorio do Senhor Jesus. É esse Senhor que nós recebemos. Respondendo a primeira pergunta: a quem recebemos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor do universo, assim andai nele. Andar nele como? Assim como recebestes o Senhor do universo. Recebendo o senhorio dele sobre a sua vida. É assim que você deve andar nele. Como servo desse Senhor do universo. E aí ele vai descrevendo, com alguns exemplos, com algumas figuras, o que é andar nele. Andar unido a ele, viver unido a esse Senhor do universo. E ele usa algumas figuras, então, no versículo 7. A primeira delas, para responder como nós andamos no Senhor do universo. Ele diz, o versículo 7, ele diz: nele radicados e edificados e confirmados na fé. A primeira figura que ele usa é da raiz, da árvore, da planta, radicados, ou seja, enraizados. E essa figura é bastante usada na Bíblia, na palavra de Deus, a figura da planta, da árvore. O Salmo 8, o Salmo 1, o salmista fala a respeito daquele que teme ao Senhor, como é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz é bem-sucedido. Assim é aquele que teme ao Senhor. Assim é usada essa figura da raiz, da planta. O que somos depende de onde estão colocadas as nossas raízes. O que nós somos depende de onde estão colocadas as nossas raízes. Se damos frutos no devido tempo, se as nossas folhagens não murcham, e se somos bem-sucedidos no que fazemos, isso depende de onde estão postas as nossas raízes. E quando a gente fala de raiz, de estar enraizado, de ter as nossas raízes, isso é um caso é uma questão bastante interessante, porque as nossas raízes nos constituem, né? Exemplo, raízes culturais vão definir a sua identidade cultural, é um exemplo. E uma coisa que a gente tem muito aqui no nosso país, como exemplo, são raízes do catolicismo. Eu vou citar um exemplo de uma história, que eu não sei se é verídica, acredito que não, que fala a respeito de um seminarista, que os nossos irmãos Eliel e Gustavo não nos ouçam, né? O seminarista estava pregando, e o pastor, seu tutor, estava ouvindo, avaliando a pregação do seminarista. E aquele seminarista, em determinado momento, ele deixou escapar um termo, nossa, por costume. Isso é um exemplo de raiz do catolicismo. Uma simples expressão. Mas o pastor estava ali observando. E não fica bem para o seminarista usar esse termo no púlpito, né? Então, depois o pastor foi alertá-lo a respeito disso e disse: olha, meu irmão, você, em determinado momento, você soltou um nossa
lá no púlpito. O seminarista virou para o pastor e disse: é verdade, pastor? Vixe, nem percebi. Então, são raízes, né, que nos constituem, que formam aquilo que nós somos. E é isso que o apóstolo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, exemplificando como nós andamos, né, no Senhor do universo. A raiz, ela tem que ser profunda, para dar estabilidade, para dar segurança. Diante das intempéries que nos sobrevêm, para nós estarmos firmados. É um exemplo da raiz. Se a raiz estiver superficial, estiver fraca, qualquer vento vai arrancar essa árvore. Mas se ela estiver profunda, ela está firmada. E outra necessidade é de absorver os nutrientes. É através das raízes que a planta absorve alguns nutrientes, né? Então, essa necessidade que nós temos de estar enraizados no Senhor do universo, estarmos firmados, termos esta segurança e termos a alimentação que vem dele. Que o Senhor Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós não vamos viver verdadeiramente, andar verdadeiramente no Senhor, se nós não estivermos nos alimentando dele, se nós não estivermos enraizados nele, se as nossas raízes não estiverem postas nele, nós não vamos nos alimentar, não vamos receber os nutrientes dele. Temos que estar conectados a ele, em união com ele. Andar nele é viver com ele, conectado, unido, recebendo os nutrientes que constituem o nosso ser cristão. E ele continua usando uma outra figura, que é do edifício. No mesmo versículo ele fala: edificados, nele radicados e edificados. A figura do edifício também demonstra essa questão de estabilidade, de segurança, quando nós estamos edificados. O edifício, a construção, tem que estar edificada sobre uma rocha. Se uma casa for construída sobre areia, a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus diz o que vai acontecer. Se a fundação não atingir o solo sólido, né, rochoso, logo as paredes vão começar a rachar. Os nossos construtores sabem bem disso, né? Estabilidade, segurança, firmado sobre a rocha, é o edifício. E também sobre a pedra angular, que Pedro diz que a pedra angular é Cristo. A pedra angular é aquela que dá o esquadro, que dá o ângulo reto, o esquadro, o alinhamento. Disso vai depender a retidão, o alinhamento e a estética desse edifício, dessa construção, né? A beleza dessa construção. Então, estar edificado no Senhor é estar firmado, seguro, estável e também bem alinhado, tendo a retidão, tendo a estética, ou seja, refletindo a retidão do Senhor Jesus, para refletir, para que as pessoas olhem para esse edifício e não vejam nada torto, nada desalinhado, nada feio, nada rachado. É preciso que esse edifício esteja fundado sobre a rocha e alinhado na pedra angular. A figura do edifício. Então ele usa essas figuras para nos mostrar como devemos andar nele, nesse Senhor do universo. Em terceiro ele fala que confirmados na fé. Aqui ele está usando essa linguagem para falar a respeito de uma fé ratificada, consolidada, firmada, de modo que ela não se abale facilmente. Somente enraizados no Senhor, somente edificados no Senhor, é que nós teremos essa fé. E aí nós precisamos parar para pensar se a nossa fé se abala facilmente.
por causa de algo desagradável que o irmão me falou, ou que e eu já fico aborrecido, e isso já abala a minha fé, o meu relacionamento com o Senhor, a minha fé no Senhor do universo. Se Ele é o Senhor do universo, é impossível que Ele seja Senhor apenas de algumas partes da minha vida, do meu ser. Se Ele é Senhor de todo esse imenso universo, é preciso andar nele de modo que Ele seja Senhor de toda a minha vida. E para isso, eu devo andar nele desta forma, enraizado, edificado, para que não tenha uma fé vacilante, altos e baixos, dependendo do meu ânimo, da forma como eu acordo. Não, a minha fé deve depender de onde eu estou colocando as minhas raízes, em quem eu tenho edificado, sobre que base nós temos construído a nossa vida. Essa é a ideia da edificação, é construir a sua vida, sobre o quê? Algo frágil? Disso depende a nossa fé, se ela é estável ou não, se ela está firmada, ratificada, consolidada ou não. Uma terceira coisa que ele fala é sobre, continuando no versículo 7, firmados na fé, tal como fostes instruídos. A importância da instrução. Como é importante a instrução. Nós temos que então andar no Senhor desta forma. Esse Senhor, tal como fomos instruídos. Aqui é o que ele está falando para os colossenses. Tal como vocês receberam esse bastão, sigam o seu caminho. Tal como vocês foram instruídos, as informações, o ensino que vocês receberam do Senhor Jesus, andem nele, desta forma que vocês foram ensinados. Não da forma que vocês querem, ou da forma que os falsos mestres estão querendo ensinar vocês, mas da forma como vocês foram instruídos no verdadeiro Evangelho, nas sãs doutrinas da Palavra de Deus. E a importância do ensino, como o Senhor Jesus, quando Ele chama, em Mateus 11, 28 e 29, Ele diz, vinde a mim, mas Ele continua falando e Ele diz, aprendei de mim. O receber os nutrientes pelas raízes é aprender do Senhor, é receber o ensino do Senhor, e isso é fundamental, isso é muito importante, e nós percebemos isso, quando segunda-feira o reverendo Daniel Basso, aqui nesse púlpito, nos ensinou a respeito disso, quando ele falava das marcas do verdadeiro cristianismo e do verdadeiro cristão. Ele colocou entre as marcas, uma delas era que a religião cristã é marcada pelo ensino, não por coisas que você faz ou deixa de fazer, ou por observar rituais apenas. Mas uma das marcas da religião cristã é o ensino. É uma religião pedagógica, didática. O ensino é fundamental. E nós olhamos para a nossa igreja e veja, irmãos, quantos privilégios nós temos de receber esse ensino, de receber esses nutrientes que são essenciais para a constituição do nosso ser cristão. Quantos privilégios nós temos? Está se formando a 5ª turma de discipulados, do projeto discipulado, a 5ª turma de discipulandos da nossa igreja. Isso é um privilégio, que o nosso pastor tem trabalhado nesse sentido, de incentivar, de investir no ensino para o nosso crescimento. E o discipulado da igreja não se limita a um programa. O projeto de discipulado é muito importante, é fundamental para a vida da igreja, mas é um estilo de vida para a igreja, o discipulado, o ensino e a aprendizagem. É fundamental. E nós temos todos esses privilégios. A nossa igreja é privilegiada.
O conexão com Deus é um privilégio. Eu acabei de citar aqui o que um dos pastores nos ensinou aqui nesse púlpito. E quantos diferentes pastores nós tivemos nesse ano aqui, trazendo ensinos da palavra de Deus para nós. Verdadeiros banquetes espirituais que nós tivemos aqui nesse púlpito, nessa igreja. Privilégio que nós temos e que é fundamental para a nossa vida, para andarmos no Senhor. Em último lugar, em quarto, ele coloca uma advertência. Uma evidência de que estamos andando no Senhor. Quando ele diz, finalizando o versículo 7, crescendo em ações de graças. É uma evidência de que nós estamos andando no Senhor. Uma evidência de que nós estamos enraizados nesse Senhor. Uma evidência de que nós estamos edificados sobre essa rocha. É estar crescendo em ações de graças. Ninguém que está amadurecendo, que está aprendendo, que está crescendo no Senhor, está crescendo em murmuração. Está crescendo em falar palavras que não constroem, que não edificam. Mas está crescendo em ações de graças. Isso é uma evidência de que nós estamos andando no Senhor. É se nós estamos crescendo em ação de graça. As nossas ações de graças têm crescido? Ou as nossas murmurações têm crescido? Isso é uma evidência. E ele nos chama a atenção, mostrando então o que é andar no Senhor. Em quem é esse Senhor? E como anda no Senhor? É isso que ele nos chama a atenção. E nós temos que refletir a respeito disso. Como recebemos Cristo Jesus, o Senhor? A palavra de Deus está nos alertando. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como recebemos esse bastão na nossa mão, percorramos o nosso caminho, enraizados nele, edificados, para que tenhamos uma fé consolidada e possamos assim, aprendendo, como aprendemos dele, crescer em ações de graças. Que assim nós andemos no Senhor, irmãos, que nós pensemos a respeito disso, sobre como nós temos andado nele. Será que estamos andando nele? Pensemos nessa exortação do apóstolo Paulo e avaliemos as nossas vidas para ver como é que nós estamos sendo constituídos. Que Deus nos abençoe.